A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages atuando há mais de 100 anos como igreja autônoma há 67 anos. Nós temos já muitas ações aqui em Lages. É a igreja evangélica mais antiga de Lages. Fica ali no centro, na rua Fausto e Souza, número 353. Quase esquina com a Correia Pinto. Os nossos horários de culto são domingo pela manhã às 9 horas da manhã e logo depois a escola dominical, e domingo à noite às 19 horas. Você é convidado para estar conosco e juntos adorarmos e cultuarmos a Deus. Nós estamos entrando no mês de dezembro, mês de Natal, e eu queria meditar com você hoje sobre o que é o significado do Natal segundo a palavra de Deus. E para isso, nós vamos meditar em Mateus capítulo 1, dos versículos 18 ao versículo 25. Eu convido você para prestar atenção na leitura da palavra de Deus que eu farei. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, como é bom poder parar um pouquinho do nosso dia a dia para ouvirmos a Tua palavra e pensarmos nela, Pai. Como é bom celebrarmos o Natal. Como é bom, Senhor Deus, poder, Senhor Deus, estar perto de Ti. E nós queremos Te implorar, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Pai. Que a Tua boa mão esteja conosco, que o Senhor ilumine o pregador, que ele seja usado por Ti, e o Senhor ilumine, Pai Santo, as pessoas que estão ouvindo também, Pai. Dá-nos um pouquinho de tranquilidade para ouvirmos a Tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos no Natal. E essa semana já foi a primeira parcela do 13º, você já recebeu. Talvez você já tenha pago contas antigas para não tê-las mais. Talvez você guardou esse dinheiro para comprar os presentes ou até para uma viagem. Daqui 20 dias nós estaremos comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Ou você irá reunir sua família para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Mas o que significa o Natal no nosso dia a dia? Qual é o sentido do Natal? Por que nós comemoramos tanto o Natal? Eu me lembro que na Primeira Guerra Mundial, na noite da véspera de Natal, estavam prontos para guerrear franceses, ingleses e alemães, prontos para se destruírem. E de repente um começou a cantar um cântico de Natal, uma música de Natal, noite de paz,
do outro lado começou a ouvir e responder, o outro também estava, e decretaram ali naquele pequeno momento uma trégua para comemorarem o Natal. Se o Natal é tão importante, e para não só a sociedade civil, mas é capaz de parar uma guerra tão cruel quanto foi a Primeira Guerra Mundial, o que é o Natal? Bom, para pensarmos sobre isso, o texto de Mateus capítulo 1, dos versículos 18 ao 25, nos ajuda a pensar sobre isso. Primeira coisa que eles vão falar aqui é que Natal é nascimento. Natal é comemoração pelo nascimento de alguém. Quem recebe alguém na sua família, um nascimento de sobrinho, um nascimento de filho, um nascimento de neto, é sempre um motivo festivo. O meu filho nasceu agora em janeiro. Daqui a pouco ele completa 1 ano de vida. Para mim, receber o meu filho e vê-lo nascendo e vê-lo bem, ver minha esposa bem, foram momentos muito felizes. Hoje mesmo, o celular estava trazendo ali as lembranças do ano e começou com o nascimento dele. Nascimento sempre é um motivo festivo. Mesmo que tu fale assim, o senhor não sabe como foi a gestação da minha mãe, porque eles não planejaram. Se tua mãe e teu pai não planejaram, não fique triste, porque Deus planejou o teu nascimento. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado você. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado que você nascesse, que seus filhos nascessem, que seus irmãos nascessem. Então, o nascimento é sempre um motivo de alegria e de festa. Nunca é motivo de tristeza. Nós não devemos nunca pensar que nascimento seja um motivo de tristeza. E aqui é um nascimento muito especial, porque eu e você temos pais biológicos. A minha mãe foi a Dona Amélia e o meu pai foi o seu Edmundo, que se conheceram há muito tempo atrás, se casaram e eu vim a esse mundo. Você que tem filhos, teve uma esposa ou teve um marido e fizeram um filho. Nós precisamos ter sempre um pai e uma mãe biológica. Mas Deus não foi assim, Jesus Cristo não foi assim. E é interessante você parar e analisar sobre isso. Jesus Cristo, a sua concepção foi feita pelo Espírito Santo. E a gente começa a parar, entender e falar assim, isso é um mistério. A Bíblia fala que realmente o nascimento de Cristo é um mistério. Mas um mistério que estava planejado, estava guardado desde a queda do homem lá em Adão e Eva. Digo até mais, desde antes da fundação do mundo, Deus queria enviar Jesus Cristo para morrer e salvar por nós, e nos salvar. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele precisava ser verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Se ele fosse só homem e tivesse uma mãe biológica e um pai biológico, ele nunca poderia ser o Salvador. Porque ele traria junto com ele uma questão crucial que nós precisamos pensar. O que nos diferencia essencialmente de Jesus Cristo? Ele ser Deus. A outra coisa que nos diferencia de Jesus Cristo é que nós somos pecadores. E isso acontece desde a nossa concepção. É isso que o Davi fala no Salmo 51. Em pecado me concebeu minha mãe. E quando você vai ouvir a história de Jessé e de sua esposa, você vai ver que Davi era o filho mais moço. Não tinha como ela ter traído a Jessé. E a gente começa a entender e perceber que Davi está falando ali de que, desde a sua concepção, ele era pecador.
Se Jesus Cristo não fosse concebido pelo Espírito Santo, ele nunca poderia nos salvar. Porque ele iria morrer pelos seus próprios pecados. Ele iria morrer pelas coisas que ele cometeu, pelos seus próprios erros. Foi isso que o ladrão na cruz falou quando o seu amigo começou a falar impropérios e a importunar a Jesus Cristo. Aquele homem falou: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse não cometeu pecado algum, erro algum. Olha a diferença. Perceba que Jesus Cristo não podia ser simplesmente homem como eu e você, mas ele precisava ser concebido de uma maneira diferente. E por ser concebido pelo Espírito Santo, ele que existe desde a fundação do mundo, ele que existe desde toda a eternidade e se humilhou e tomou forma de homem, tomando a minha e a sua condição, ele agora pôde morrer por nós na cruz do Calvário. E o que o texto fala aqui é que ele era o Emanuel. Quando eu penso em Emanuel, eu penso não somente no nome de uma pessoa, mas no seu significado. Deus conosco. E o significado do Natal é que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, saiu do seu trono de glória, quis deixar o seu trono de glória, se humilhou, se tornou um de nós, para que eu e você pudéssemos ter salvação, para que eu e você tivéssemos um pastor, mas não um pastor interessado simplesmente nas benesses, no salário, naquilo que ele iria receber, porque ele sabia que ele iria morrer por nós. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo quis vir ao mundo, ser o Deus conosco, para cuidar de nós. E aí a gente começa a ver que desde quando começou o seu ministério, Jesus Cristo cuidou das pessoas. O seu primeiro milagre cuidou de várias pessoas, que foi quando ele transformou a água em vinho. E ele fez com que a festa continuasse. Ele cuidou de pessoas, fazendo com a multiplicação dos pães e dos peixes, e alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas, simplesmente com 5 pães e 3 peixes. Jesus Cristo também fez com que cuidou de pessoas que estavam enfermas. Ele curou cegos, curou pessoas coxas que andavam mancando, curou paralíticos, ele curou leprosos, ele curou pessoas que sofriam de hemorragia. Ele foi o pastor da nossa vida. E ele espelha quem Deus era. A Bíblia fala lá em Hebreus dizendo que Jesus Cristo é a exata expressão de Deus. E que Deus deu um nome para ele maior do que todo e qualquer nome. E a gente começa a ver que Jesus Cristo veio ao mundo para cuidar de nós. Jesus Cristo também veio nos ensinar. Porque muitas vezes nós somos iludidos, pensando que nós não precisamos de nada e não precisamos que as pessoas venham nos corrigir. Jesus Cristo veio corrigir as pessoas. Jesus Cristo veio mostrar que muitas vezes nós não devemos cuidar simplesmente da lei na letra apenas, mas nós devemos cuidar da lei pensando no seu espírito. Como assim, pastor? O senhor que está querendo dizer isso? Deixa eu te dar um exemplo. O que você chama de adultério? O que a sociedade chama de adultério? Na época de Jesus, o adultério era você ter relações sexuais ou beijar uma outra mulher que não fosse a sua. Talvez abraçá-la de maneira mais
mais aconchegante. E Jesus Cristo falou para os seus discípulos dizendo, olha, se uma pessoa olhar para uma mulher de maneira impura, ou se uma mulher olhar para um homem de maneira impura, ele já cometeu pecado, já cometeu adultério. Como que a gente deve tratar uma pessoa que não gosta da gente, que é nosso inimigo? Na época de Jesus, as pessoas falavam assim, deixe de canto e nunca mais fale com ele. E Jesus Cristo falou assim, imitem a Deus, porque Deus dá chuva sobre bons e injustos, e dá sol sobre maus e bons. E ele ainda fala assim, vocês agora devem orar também pelos seus inimigos e pedir a misericórdia de Deus sobre os seus inimigos. Jesus Cristo veio nos ensinar. Jesus Cristo veio mostrar o caminho que nós devemos andar. E Deus também faz isso. Se você pegar lá desde Adão e Eva, pegar Moisés, você vai ver que, pegar os outros profetas todos, você vai ver que Deus toda hora está nos corrigindo e falando para que eu e você devemos andar nos seus caminhos. Jesus Cristo é o Deus conosco. Ele veio nos corrigir, mas Ele também veio morrer por mim e por você. Jesus Cristo sabia o que iria acontecer. Jesus Cristo falou para os seus discípulos, lá em João 10, eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo sabia que daria voluntariamente sua vida por nós. No Evangelho de João ele fala ainda, ninguém tira a vida de mim, mas eu espontaneamente a dou. Ele sabia o que estava preparado para ele. Não houve surpresa, não houve engano, porque ele era onisciente. E quando ele desceu do céu para estar conosco e ser o Deus conosco, isso ficou muito claro. Qual era a sua missão? Ele sabia o que ele iria fazer. Tanto que ele fala assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus Pai. A gente não tem como pensar em Natal senão no Deus conosco. Deus que nos amou e mandou seu Filho para morrer por nós, para que a gente tenha vida e vida em abundância. O que a gente tem que fazer agora, nesse Natal? Primeira coisa que eu quero falar para você é que você, nesse Natal, você precisa se alegrar. Se alegrar e comemorar. Comemorar com a sua família. Pois passamos um ano de 2023, um ano difícil, um ano cheio de tribulações, mas um ano que Deus nos abençoou. Um ano onde que talvez você não tenha crescido financeiramente, mas é um ano que você está aí, bem. Talvez a sua saúde não esteja tão bem, você está falando assim, o que eu vou fazer agora? Eu não sei. Talvez seja a hora, um momento de você buscar a Deus, mas com certeza é o momento de você procurar uma ajuda médica e seguir os conselhos dos médicos. Talvez seja um momento que você passou por alguma tribulação familiar, por algum problema familiar, mas agora as coisas estão andando, então agradeça a Deus. Se reúna com a sua família, se alegre, porque Deus tem que cuidar de você. Natal é um momento de celebração, mas Natal também é um momento de confiança, de fé. E fé o que é? Fé é você tirar a sua confiança em você mesmo e colocá-la em Jesus. Não é fé na fé. Olha só que questão difícil. Não é simplesmente ter fé. Porque a gente pode ter vários tipos de fé. A gente tem fé de que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil e foi o primeiro português a chegar aqui.
Isso é fé, apesar dos documentos históricos. A gente tem fé de que amanhã vamos acordar. Isso é fé. Mas a fé que a Bíblia fala não é essa. A fé que a Bíblia fala é de confiar, colocar toda a sua confiança em Jesus. Natal é o momento de você tirar a confiança de você mesmo, de pensar que você consegue fazer suas coisas, de pensar que você consegue dar os seus pulos, de pensar que você consegue resolver seus problemas por você mesmo. Porque o maior problema que você tem, você não vai conseguir resolver. Deus enviou Jesus Cristo, Deus conosco, Emmanuel, para morrer por nós na cruz do Calvário. A separação que havia entre nós e Deus é nosso maior problema. E só Jesus pode solucionar isso. Só Ele pode transformar a nossa vida. Só Ele pode nos refazer. Coloque sua fé nele. Eu citei já aqui João 3,16, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos descansar nele, nós podemos confiar nele, nós podemos crer que ele está fazendo a sua obra e vai fazer a sua obra. O apóstolo Paulo falou para o carcereiro na cidade de Filipos, logo depois esse carcereiro tentar se matar, porque as portas da prisão se abriram, porque Deus fez isso. Esse carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo e para Silas: o que devo fazer eu para ser salvo? E o apóstolo Paulo e Silas falaram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nós podemos crer e devemos crer em Jesus. Os magos que vieram do Oriente creram em Jesus. Se você pegar os evangelhos e ler sobre Simão, sobre Ana, você vai ver que foram pessoas que creram em Jesus. Simeão fala ainda assim: agora o Senhor pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então a gente deve confiar em Jesus. Terceira coisa que eu quero que você pare, pense e reflita. Que você deve agora, se você já crê em Jesus, você deve agora servir a esse Jesus. Seguir o exemplo dos magos que vieram do Oriente. Eles entregaram presentes: ouro, incenso e mirra. Eu não sei o que você vai entregar ou gostaria de entregar, mas eu sei o que Deus quer que você entregue. Deus quer que você entregue sua mente e seu coração a Ele e o sirva de todo o seu coração. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, logo depois que eles falaram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus falou para eles: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós devemos entregar o nosso coração e a nossa vida para Ele e seguirmos a Ele e obedecemos a Ele. Isso demonstra que nós entendemos quem Ele é e entendemos o sentido do Natal. Quero encerrar aqui essa mensagem falando para você que o melhor Natal de todos é quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Porque daí não vai ser apenas um dia, mas serão vários dias. E todo dia será um novo Natal. Quero convidar você para se entregar a Cristo e para celebrar o Natal nesse ano. Não simplesmente com carnes, o que é bom. Não simplesmente com frutas, o que é bom. Mas celebre o Natal com Jesus Cristo, o Emmanuel, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Que é tão diferente da gente, porque precisava. Senão, ele nunca seria o Deus conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque pudemos, Senhor Deus, parar e pensar sobre quem é Jesus.
diferente de nós, muitas vezes tratamos como um mistério, mas a Tua palavra nos ajuda a pensar e refletir sobre quem Ele é, Pai. Queremos Te implorar e Te suplicar que o Senhor, Pai Santo, faça com que as pessoas que estão ouvindo agora possam celebrar o Natal verdadeiro, possam crer em Jesus Cristo, possam seguir a Jesus, Pai. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Cuida dos problemas que ela possa estar passando, Pai Santo. Cuida dessa pessoa, faz com que o coração dela se mantenha firme e mesmo, Pai Santo, que ela esteja num leito de enfermidade, que o Senhor abençoe, Pai. O Senhor cuide dela, da sua família, dos seus familiares, Pai. Faz isso, Senhor Deus, na nossa oração, Pai. Te imploramos pela nossa cidade, que o Senhor, Pai Santo, dê emprego para todos, que o Senhor dê condições de vida para todos, que haja saúde, que haja educação, que haja, Pai Santo, justiça, Pai. Te imploramos que o Senhor abençoe também o nosso estado e o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Afonso de Souza, número 353, no centro da cidade. Domingo, 9 horas da manhã e à noite às 19 horas. Você é nosso convidado. Que Deus te abençoe e fique com a programação da Nova Era TV. Até mais.